Oi, gente. Hoje é dia da coluna Histórias Secretas do Cinema e da Música. Eu vou contar para vocês uma história absolutamente incrível, uma história que me chocou, me surpreendeu demais quando eu descobri, que é a história da banda brasileira que poderia estar no livro dos recordes como a banda que mais gravou na história da música. É uma história maravilhosa sobre o grupo Os Carbonos. Se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sábado. E queria deixar um grande agradecimento de coração a todo mundo que assina meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Valeu demais, galera! Bom, estou aqui com meu parceiro, diretor, produtor, Natan Lima. Tudo bom, Natan? Certinho, André, certinho, pessoal. História boa por aí. Cara, é uma história comovente, viu, Natan? É uma coisa impressionante, assim. É uma história de uma banda brasileira que todo mundo conhece, mas não sabe que conhece. Por quê? Porque você certamente já ouviu eles tocando em alguma música, mas você não sabe que são eles tocando. Cara, que É uma loucura. banda que gravou algo entre 80 e 100 mil músicas, Que Natan. isso? É. Mas em que contexto, assim, foi... Natan, eu vou voltar um pouco para contar como eu descobri essa história, tá? Em 2011, mais ou menos, eu estava fazendo meu livro Pavões Misteriosos, que sairia em 2014. Eu relancei ele agora, ano passado, numa versão de luxo e tal. Tem um capítulo inteiro sobre os carbonos. Inclusive, o link vai estar na descrição, para quem quiser. Exatamente, está aqui na descrição e você pode adquiri-lo com desconto aí no site da loja Terreno Estranho. Mas eu comecei a entrevistar pessoas do pop nacional dos anos 70 e 80. Pessoas como Bartô Galeno, como Giliardi, muitos produtores, como o Mr. Sun, que fez discos da Gretchen, como o pessoal do Gengis Khan, daquela banda, banda meio adolescente, né? E sempre pipocava um nome. Ah, a gente gravou com os Carbonos. Ah, quem fez a base foi os Carbonos. Ah, quem gravou meu disco foi os Carbonos. Cara, era tanta gente falando dos Carbonos que eu comecei a me perguntar quem são esses Carbonos, né? E comecei a dar uma pesquisada. Os Carbonos era uma banda, foi uma banda que surgiu ali na esteira da Jovem Guarda, no final dos anos 60. O núcleo dos Carbonos eram três irmãos, são três irmãos que estão vivos até hoje: o Raul, Beto e Mário Carezato. Filhos de imigrantes italianos, tudo de descendência italiana, músicos absolutamente excepcionais. E eles eram, Natan, eles começaram como uma banda de baile, tocava em clubinho e tal, mas eles eram tão bons músicos que eles conseguiam reproduzir discos internacionais, iguaizinhos. Então, naquela época, meio para o final dos anos 60, muitos discos internacionais não saíam no Brasil. Então, o que a gravadora fazia? Contratava uma banda brasileira para gravar versões dessas músicas. Entendeu? Então, a demanda para esse contexto era basicamente... Começou basicamente dessa forma, né? Sim, cara, sim, eles tinham discos como As 12 Mais da Juventude, por exemplo, que eram basicamente discos de cover, né? Então, assim, uma gravadora menor, digamos, que não era uma dessas majors americanas e tal, queria lançar uma coletânea de músicas românticas internacionais ou até nacionais mesmo. Eles não tinham direito a lançar as originais, então eles Exato. contratavam uma banda para fazer uma versão. Isso era Exatamente. perfeitamente legal, né? Uma E dublada, né? cara, as versões eram tão boas que ninguém dizia que não eram as originais, né? E eles ganharam o apelido de Os Carbonos, o nome, porque eles Porque eram eu como sei. papel carbono, que eles copiavam as músicas Boa. internacionais com muita Precisão. qualidade. Cara, era absurdo, assim. Galera, vai no YouTube ou ache aí na coleção de discos do seu pai e da sua mãe a trilha sonora da novela Dancing Days da Rede Globo. A trilha sonora, o disco que a Som Livre lançou da novela Dancing Days no Brasil, tem um medley dos Bee Gees. Só Só que o dos Carbonos. medley não é dos Bee Gees. São músicas dos Bee Gees, mas você ouve, você não percebe que não são os Bee Gees cantando. Vocês vão perceber porque eu estou avisando a vocês que não é. São Caramba. os Carbonos tocando e o grupo vocal feminino Harmony Cats cantando, imitando os Bee Gees. Que legal, cara. É um medley que só tem no Brasil, Nathan.
É um medley dos Bee Gees. São 3 ou 4 músicas dos Bee Gees emendadas. Tem tudo. Tem o pedalzinho igualzinho a Dancing Queen. É absurdo, assim, sabe? E eles que gravaram. Que legal. Antigamente não tinha, por exemplo, essas plataformas YouTube, Instagram, que você faz, por exemplo, hoje em dia o upload de uma música pertencente a alguém que tem Content ID, vai cair a música por causa daquela trilha. Se fosse antigamente, subisse a música dos caras, possivelmente ia dar... O Brasil, o mundo inteiro era um faroeste, uma terra sem lei nesse sentido, entendeu? O que acontecia? Eu vou fazer um vídeo um dia só sobre isso. Mas muitas gravadoras gravavam versões de discos famosos de outras gravadoras, que não era proibido, era permitido, você só tinha que pagar os direitos. O problema era conseguir alguém que tocasse as músicas tão bem quanto os originais. Exatamente. Né? Eu fiz uma série chamada História Secreta do Pop Brasileiro. Um dos episódios inteiros é sobre isso, sobre discos fantasmas. São discos que você acha que são de um artista, mas são de outro. São bem legais. Os Carbonos foram talvez a banda mais importante desse mercado. De novo, galera, não era ilegal. Era uma coisa, tipo, uma coisa meio esperta. Até a Som Livre fez isso também, a gravadora da Rede Globo. Quando ela pega os Carbonos para gravar um medley dos Bee Gees, por que eles não botaram a música original dos Bee Gees? Porque era caro pra caramba. Exatamente. Né? Aí você compra o direito só da música, não do fonograma, e põe alguém para gravar. Né? Mas voltando à história dos Carbonos, eles lançaram alguns discos de covers, assim, de músicas da Jovem Guarda, de Iê, 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 essas coisas, e começaram a fazer trabalho em estúdio. E como era o trabalho em estúdio dos Carbonos? Eles eram uns músicos tão bons, tão fantásticos, que eles gravavam super rápido as bases das músicas. Antigamente, vale uma explicação aqui, muitos artistas não tinham banda própria. Eles chegavam na gravadora e falavam, o Giliardi, por exemplo, ou o Odair José, ou o Bartô Galeno, esses caras que eu citei. Estão aqui as minhas músicas, o cara compôs num violão, compôs num teclado e tal, beleza, vamos gravar, vamos. Só que o Giliardi não tinha uma banda dele para gravar, então a gravadora montava uma banda para gravar o disco do Giliardi. Eu gravei, Nathan, aqui no canal um vídeo, algum tempo atrás, sobre uma grande banda de estúdio americano, Wrecking Crew. Vou até deixar o link aqui na descrição para a galera ver. O Wrecking Crew era um grupo de músicos de estúdio fabulosos que moravam ali na Califórnia e gravaram com todo mundo, de Paul Simon e Art Garfunkel, a Elvis, a Carpenters, Beach Boys, gravaram tudo. Nesse contexto você até explicou, né, sobre essa questão de músicos de estúdio. Como funcionam os estúdios. Exatamente. E como funcionavam nessa época as bandas de estúdio. Né? Cada grande cidade do mundo tinha algumas bandas de estúdio, e em São Paulo, cara, os Carbonos dominaram. Que eles eram muito rápidos e muito eficientes, e eles gravavam de tudo. Os produtores e arranjadores começaram a perceber, tem aqueles moleques ali que eram os 3 irmãos, o Raul, o Mário e o Beto, e tinham mais 2, né, o mexicano, se não me engano, e o Abreu, que era o baterista, que era irmão do Silvio de Abreu, do cara que escrevia novelas. Eram músicos maravilhosos, eles tocavam de tudo, cara. Eles gravavam samba, gravavam forró, gravavam rock. Então, cara, começou... Todo artista, ou muitos artistas, iam na gravadora, e a gravadora falava, vamos gravar com os Carbonos. Que legal, cara. É muito legal. E aí os Carbonos tinham uma espécie de quartel-general, que era um estúdio chamado Estúdio Reunidos, que ficava dentro do prédio da Gazeta em São Paulo, onde hoje é a Rádio Gazeta, TV Gazeta. E eles praticamente moravam lá, Nathan. Eles passavam noites e noites, dormiam lá, porque o trabalho era incessante. A demanda era gigante, né? Cara, entrava uma banda, entrava outra. Eles gravavam discos sem saber que disco era. Basicamente, os caras eram a forma que tinha a mais viável e barata de converter uma música e utilizar. Sim. Eles, muitas vezes, na maioria das vezes, eles nem encontravam o cantor ou a cantora. Porque o arranjador do disco, o produtor, ia lá para gravar as bases, gravava com eles, guitarra, baixo, bateria, teclado, percussão e tal, e só depois vinha o intérprete ou a intérprete para botar a voz em cima. Caramba. Então, muitas vezes, por exemplo, eles têm uma história que eles foram lá e viram, e era o Rogério Duprá, aquele grande maestro arranjador, com o Jorge Ben. E eles gravaram uma música com o Jorge Ben, e meses depois, ouvindo o rádio,
eles ouviram a Gal Costa cantando a música e reconheceram a base deles. Era a Gal Costa cantando a música, eles que gravaram. Legal, cara. Louco, né? Que da hora. Louco. Então, assim, eles não tinham nenhum controle sobre que música, quem é que eles estavam gravando. Eles gravavam discos, como eu disse, sem saber de quem eram. Gravava a base e pronto. Exatamente, num ritmo, assim, eles me falaram que eles nunca gravavam menos de um disco por dia. Um disco inteiro. Agora você imagina o volume de material, né? Eles começaram mais ou menos no fim dos anos 60 e eles foram, assim, com muita intensidade até o fim dos 90, até o fim dos 80, e depois eles diminuíram um pouco, mas não muito, até o começo dos anos 2000. Né? Um cálculo que eu fiz assim, se eles tivessem gravado, Natan, 10 músicas por dia, repetindo, galera, é a base das músicas, não é a música finalizada. É guitarra, baixo, bateria, percussão, teclado, coisas assim que depois o maestro, o arranjador, o produtor ia lá com o intérprete e eles gravavam. E manipulava o arquivo posteriormente. Fazia o resto, arquivo não, né? A fita, né? Fita, né? A fita, Exatamente. né? Só tô transliterando aqui. Exatamente, você está trazendo para a geração nova o que era, mas era fita. Geração Z. Né? Mas eles gravavam, eles me falaram, não teve nenhum dia de trabalho que a gente gravou menos de um disco. Então, digamos que eles tenham gravado um disco por dia, mínimo, tá? 5 dias por semana, que na verdade eram 6, porque eles trabalhavam no final de semana varados e tal, durante 20 anos. Isso dá 50 mil músicas, Natan. Caraca. E 20 anos daria só até o final dos anos 80. Quer dizer, se você adiciona aí mais 15 anos que eles trabalharam, você está falando de uma galera que gravou de 80 a 100 mil músicas. Olha o nível da relevância desse pessoal, né, no cenário musical. Né? Cara, para você ter noção, o Hal Blaine é um dos maiores bateristas da história do pop rock. Assim, o cara gravou tudo, de Beach Boys, Frank Sinatra, tudo que você pode imaginar o Hal Blaine gravou. Ele era dessa banda, o Wrecking Crew de Los Angeles. Ele calcula ter gravado 35 mil músicas na carreira dele. Então a gente tem uma banda no Brasil que gravou pelo menos o dobro de músicas que o Hal Blaine gravou. No contexto do Wrecking Crew, que já gravou, a gente estava até conversando sobre o devido crédito. Não tinha crédito. Não tinha, né? Nesse mesmo contexto dos Carbonos não tinha. Muito raro. Eu diria que até o início dos anos 80, assim, era muito raro você ter crédito para músico de estúdio. Exatamente para essa parte de não impressão. Tinha. E é por isso que os Carbonos, e muitos músicos de estúdio, no Rio tem dezenas, em São Paulo também, eles não conseguem calcular com exatidão quantas músicas eles gravaram, porque é impossível, assim, muito difícil. Eles não têm os créditos. Havia discos, Natan, que eu chegava para eles e falava, vocês gravaram esse disco? Não. Tem certeza? Tenho, mas olha só, o produtor é tal, foi gravado no Reunidos, não sei o quê. Talvez, quem sabe. Aí eu botava o disco e eles reconheciam pela sonoridade. Isso aconteceu inúmeras vezes. Que loucura. Vou fazer uma listinha aqui, que eu listei no meu livro Pavões Misteriosos, de alguns hits que eles gravaram. Feelings, do Morris Albert, Summer Holiday, do Terry Winter, Domingo Feliz, do Ângelo Máximo, Aquela Nuvem, do Gilliard. Eles gravaram, se não me engano, os 18 primeiros discos do Gilliard, todos, Natan. Flying, do Gessé, Fuscão Preto, do Almir Rogério, Aonde a Vaca Vai, o Boi Vai Atrás, do João da Praia. E atenção, É o Amor, Zezé de Camargo. Gravaram LPs para Melindrosas, Harmony Cats, Bartô Galeno, todo o sertanejo, o trio Parada Dura, Amado Batista, todo o brega brasileiro, Carlos Alexandre, Los Maneiros, Tony D'Amito, Marcos Roberto, gravaram um monte de discos, Christian Ralph, 10 LPs do Paulo Sérgio, cara. 10 LPs com o Paulo Sérgio. Além de pelo menos 120 discos próprios, Natan. Além de incontáveis coletâneas do tipo o melhor da música italiana, Italianíssimo, o melhor da música francesa. Ele tinha uma série chamada Super Erótica, que era só músicas meio de motel, assim, Je t'aime, moi non plus, só com teclados, eles gravaram. Caramba. Então, assim, cara, a gente está falando de uma banda brasileira que poderia, se houvesse a possibilidade de confirmar tudo que eles gravaram, eles poderiam estar no livro dos recordes, entendeu? Exatamente. Como os caras que mais gravaram na história da música. Porque em toda a minha pesquisa eu nunca achei
nenhum dado de ninguém que tivesse gravado mais, por exemplo, do que o Hal Blaine, mais de 35, 40 mil músicas, que já é um universo, né? Mas só por esse levantamento que você está fazendo. Cara, tudo bem, é um levantamento meio chutado, porque não tem outra maneira de ser, mas baseado nos anos em que eles trabalharam, na quantidade de discos que eles fizeram, né? Na rapidez com que eles gravaram, eles falaram, não tinha nenhum dia que a gente gravou menos de 10 músicas, isso não existia. Loucura, cara. Natan, eles gravaram comerciais, DD Dream, eles, Todd Sabor que Alimenta, Jingle, até hoje. Ecléticos abertos, né, cara? Gravavam tudo. Gravavam trilha sonora de desenho animado, gravavam comercial de TV, gravavam absolutamente tudo. E é louco conversar com eles, é muito legal, porque você chega às vezes com um disco e é isso, cara, eles não lembram. Não lembram. É impossível lembrar, né, cara? É impossível lembrar um disco que você gravou há 40 anos atrás sem a banda lá, porque as pessoas nem iam lá, né? O brilhantismo para replicar com exatidão, né, esses covers, além dessa questão de não ser segmentado, ser absolutamente ecléticos, cara, realmente é demais. O Raul Carezato, que é um dos cantores da banda, ele tinha uma... Ele é muito humilde, o Raul, né? Mas ele é um dos melhores e ele fala que não, mas ele é um dos melhores imitadores de vozes da música brasileira. Ele gravou discos imitando Frank Sinatra. Ele gravou disco de música italiana, imitando cantores italianos. Ele gravou coletâneas de samba, cara. Acho que chamava Samba Bom Demais, uma coisa assim. Onde ele gravava Roberto Ribeiro, Luiz Airão, um monte de sambistas, entendeu? Imitando as vozes dele. Cara, um negócio alucinante, cara. Alucinante. Então, assim, galera, o Brasil teve uma indústria musical riquíssima, uma indústria musical pujante, uma indústria musical absurdamente bem feita, e esses caras são o que eu chamo de heróis anônimos da música. Você já ouviu Fuscão Preto, sua família já ouviu É o Amor, sua família já ouviu discos do Paulo Sérgio, com certeza vocês já ouviram os Carbonos e vocês não sabem que estão ouvindo os Carbonos. É legal a história. Você não seja consumidor de música, até comercial do DD Dream, ou, sabe, a Barata, é muito legal, assim. Que loucura. E eles só para responder uma pergunta que todo mundo faz, pô, eles ficaram ricos, eles têm direito a direitos autorais e tal? Não tem. Caramba. Porque naquela época os contratos eram feitos por sessão. Você ganhava uma grana pela quantidade de músicas que você gravava ou pelas horas que você ficava no estúdio. Então, esses cantores de estúdio, cantoras de estúdio, músicos de estúdio, eles não têm direitos. É um absurdo, né? Caramba. Quer dizer, imagina se eles tivessem um micro pedaço de todos esses sucessos que eles fizeram, entendeu? Tá louco. Eu não sei nem se nos Estados Unidos, por exemplo, se é assim, mas no Brasil eu sei que é, porque... É um pacote fechado. Eles não sabiam nem que músicas eles tinham gravado e tal, e assim, para piorar a vida dos pesquisadores, né, Natan, as gravadoras não guardam registros de gravações, então você não sabe quem gravou música tal, música X, música Y, é muito complicado, você tem que ir disco a disco. Às vezes eu pego por um dia, alguém me pergunta assim, isso aqui quem gravou? Você acha que foram os Carbonos, ou foi fulano, ou foi Beltrano? Você tem que ver o produtor, em que estúdio foi gravado, em que época foi gravado, que gravadora foi. Porque aí, basicamente, as gravadoras tinham suas próprias bandas de estúdio e, por exemplo, se foi gravado entre 66 e 1990 no Reunidos, a chance de ser os Carbonos é muito grande. Só tem como precisar por correlação, né? Os caras dormiam lá, cara, entendeu? Ficavam lá. E assim como os Carbonos, existem Carbonos em vários lugares. Existe no Nordeste grandes bandas de estúdio que gravaram quase todo o forró, quase todo o sertanejo. No Rio tinha a banda do Lincoln Olivetti que gravou toda a black music brasileira e tal, carioca. Então a história dessas bandas de estúdio no Brasil é muito interessante, cara. Muito bom. Legal, né? Legal, cara. Ver se a gente faz uma live com eles um dia. Seria fantástico, né? Seria legal, cara. Vamos marcar com eles. Galera, você curtiu esse conteúdo, gosta dessas histórias diferentes assim sobre música, cinema e livros? Conheça meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. É lá que eu escrevo 15 a 18 textos inéditos por mês, faço debates, cursos, workshops. Conheça, eu acho que você vai gostar. Valeu, gente. Até amanhã.